E aí, minha gente, beleza? Resolvi gravar aqui um recadinho pro pessoal que tá aí pedindo intervenção militar. Bom, primeira coisa importante, amiguinho, é você pedir as coisas pelo nome certo, viu? Intervenção militar é um troço que não existe, amiguinho, tá? Pelo menos não no país democrático, tá? Então, vamos pedir o nome certo, certo? Você está pedindo um golpe militar, é isso? Você está pedindo que os militares façam alguma coisa que você pensa, deseja, né, para o seu país, né? Você tem os seus valores, as suas ideias, e você acha que essas suas ideias devem imperar, acho que é o verbo mais correto é esse, sobre as outras ideias que estão por aí, não é verdade? Tá? Os militares têm um papel constitucional no Brasil definido, né? Basta você ler a Constituição. Os militares são responsáveis pela manutenção da defesa externa do país, pela Constituição, e pela defesa interna e proteção das instituições nacionais, quando solicitados pelos poderes constituídos. Certo? Ou seja, qualquer intervenção militar, ela precisa ser constitucionalmente, legalmente, dentro do processo do Estado de Direito, dentro da democracia, ser reivindicada pelo presidente da República ou por algum dos outros poderes constituídos, pelo Congresso Nacional, pelo sistema judiciário, né? Tudo isso sempre passando pelo aval legal, né? Então, quando você pede uma intervenção militar, quando você pede que os militares façam alguma coisa fora do seu papel constitucional, você está pedindo um golpe de Estado, meu amigo. Não é isso? Tá? A sociedade brasileira é uma sociedade autoritária, acostumada a tentar impor às outras partes do país, aos outros grupos da sociedade brasileira, a sua própria vontade. Tem sido assim ao longo de toda a nossa história, né? E parece que essa ideia ainda é bastante forte, né? Em nome de um determinado bem, em nome das pessoas de bem, em nome dos valores corretos, né? A gente está sempre disposto a impor alguma coisa aos outros. Isso não é privilégio da direita brasileira, como alguns pensam, né? A esquerda brasileira também é extremamente autoritária, não tem nenhuma autocrítica, né? É extremamente paternalista, e defende ideias muito semelhantes, como por exemplo a ideia de que alguém, um salvador da pátria, um iluminado, um profeta, um intelectual orgânico, seja lá o nome que você queira dar, virá nos salvar, né? O pai da pátria, o pai dos pobres, a mãe dos pobres, né? Alguém que venha responder por nós, né? É muito difícil um filho questionar o pai, não é verdade? Então, a partir do momento que você coloca um pai da pátria, um profeta iluminado, né? Ou alguém que vai te guiar pela mãozinha, porque a sociedade é incapaz de defender seus próprios interesses, né? E a sociedade é incapaz de debater, né, com o mínimo de dignidade, com o mínimo de profundidade, compreendendo que são opiniões, que são visões diferentes, chegar num meio termo, num termo comum entre elas, né? No momento que a sociedade abre mão disso, né, e escolhe alguém para fazer por ela o que ela deveria fazer, né, a situação é sempre autoritária. Sempre autoritária. Né? E não me parece que esse é um caminho novo, né? A gente tem muito disso na nossa história e a gente vem se repetindo, a gente vem patinando na mesma laminha que a gente criou para a gente, não é verdade? Tá? E o que se espera para a próxima eleição é exatamente a mesma coisa, que apareça um pai da pátria, que apareça uma mãe da pátria, que venha resolver os nossos problemas, né? Isso não vai acontecer. Quem vai resolver os nossos problemas somos nós mesmos, ou então não iremos resolvê-los, como temos feito nos últimos 500 anos. Não é verdade, amigo? Bom, pelo menos é a minha verdade, né? Então não é uma questão de estudar história ou não estudar história. A história não lida com verdades, meu amigo. A história lida com interpretações. Se você for estudar história, por exemplo, nos livros didáticos cubanos, você vai achar que aquela revolução é uma maravilha, né? E a gente sabe muito bem que não é. Não há eufemismo que seja capaz de esconder a verdade, né? Escancarada na pobreza, na miséria, numa ilha prisão, né? E numa família que vem mantendo o poder desde o final dos anos 50, pelo amor de Deus.
né? Não me venha com lorotas, né? A gente não é tolinho, a gente tem mais de 2 neurônios, né? Então, seja a esquerda, seja a direita no Brasil, a gente tem que começar a pensar num país de verdade, num país inclusivo de verdade, ou seja, um país que seja capaz de escutar, debater, compreender e montar um projeto que seja um projeto satisfatório para a maioria da população brasileira e não somente para determinados guetos ideológicos. É isso aí. Um grande abraço.